Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre essa questão dos filhos do chefe da Alckmin, Carluxo, Eduardo Bolsonaro e Flávio Rachadinha. Essas pessoas, é impressionante como eles pregam uma moralidade ao qual eles sequer as têm. Para se ter uma ideia, Carluxo, Flávio, Bozo, tem cofre, ou tinha um cofre no Banco do Brasil, com grana. Isso está muito bem demonstrado pela Juliana Dalpiva, que fez um trabalho de um jornalismo investigativo de primeiríssima qualidade. E agora esse nojento do Flávio Rachadinha está pagando nota aí de bom moço, está pagando nota de querer fazer algumas ponderações de família, daquilo que eles não têm, nunca tiveram. E nós precisamos interromper com isso. Por isso é importante você se engajar nos conteúdos, por isso é importante você dar o seu certinho, por isso é importante você fazer um comentário, por isso é importante você compartilhar os conteúdos. Até porque o YouTube, ele não entrega na mesma velocidade que ele entrega os conteúdos da direita. E eles são tudo mordidos com Lula, por conta da regulação, por conta do STF, a questão de ter que se adequar a algumas leis brasileiras para que as plataformas funcionem, para tirar conteúdo do ar, que às vezes demora, enfim, uma série de razões os fizeram deixar muito revoltados. E nós precisamos combater isso. Por isso, eu criei um grupo, e eu só lamento que as pessoas não vão para este grupo, que eu sempre deixo o link no primeiro comentário fixo, e também não adquirem o meu livro, que está na Hotmart, por um preço sensacional, e você pode lá ver as condições, e este livro vai ajudar a mudar a sua vida em muito. Muito bem, minha gente. Deixando essas questões que eu já ponderei, se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, todas elas. Eu quero agradecer aos novos inscritos. Chegamos a 1.460 inscritos, a 3.360 inscritos. Ai, gente, deu branco. Eu falo direitinho, mas está lá. Está lá na capa, lá, o número de inscritos que já tem. E isso é muito interessante. Então, continue chegando, continue se inscrevendo, continue participando, continue ativo, continue guerreiro, aguerrido à nossa causa. E também quero fazer aquele apelo para quem tiver um coraçãozinho sensível, porque, como eu disse, eu em breve deverei fazer uma cirurgia, duas, na verdade, de hérnia, uma hérnia umbiginal e uma hérnia inguinal. Mas isso ainda pode demorar um pouquinho, até porque eu pretendo fazê-la por vídeo laparoscopia. Mas isso é outro assunto. Então, quem quiser contribuir com o canal, eu fico muito agradecido. Sem mais delongas, eu vou apresentar um conteúdo com duas falas de um convidado, vamos dizer assim, que veio aqui, que tem canal no YouTube, no TikTok, que circula nas redes sociais, falando sobre o Carlos Bolsonaro e sobre o Eduardo Bolsonaro. Depois, nós vamos ver a parte do Flávio Rachadinha, que também é muito interessante e que isso poderá dar pano para manga. Vamos ver se a justiça fica atenta ou se alguém faz uma representação muito robusta para botar, talvez eliminar esse cara da política o mais rápido possível. Vamos assistir essa primeira. Não vai se livrar da justiça brasileira só porque está morando nos Estados Unidos. Como ele não pôde ser encontrado aqui, não pôde ser notificado, já que está lá no exterior, o ministro Xandão mandou publicar uma notificação através do Diário Eletrônico da Justiça. Agora o filho do presidiário terá 15 dias para entregar defesa. O processo foi aberto oficialmente na semana passada e o sujeito será julgado por tentar atrapalhar a justiça em relação ao julgamento do pai, que na época era julgado por tentativa de golpe de Estado e que hoje está na cadeia. A acusação é que Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, estimulando o governo dos Estados Unidos a realizar o tarifaço contra produtos brasileiros, alegando que a nossa justiça estava sendo parcial com o golpista Jair Bolsonaro. Além disso, o filho do capetão também se disse responsável por sanções que o Donald Trump mandou fazer
a diversos ministros do STF e outras autoridades, como a suspensão de vistos e o bloqueio de contas bancárias. Carlos Bolsonaro volta a ser alvo da Justiça Fluminense e será investigado por corrupção. O Ministério Público do Rio de Janeiro reabriu a investigação sobre Carlos Bolsonaro em relação ao caso das chamadas rachadinhas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando esse ser ainda era um vereador. Rachadinha é aquele esquema, que os funcionários do gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro eram obrigados a dar parte, a maior parte ou todo o salário para o chefe do gabinete do filho do condenado. E muitas das vezes esses funcionários eram fantasmas, ou seja, efetivamente não trabalhavam para o vereador, eram contratados só de fachada para receber e repassar a grana para o Carlos Bolsonaro. E esse dinheiro geralmente era retirado em dinheiro vivo, eles gostam disso, em caixas eletrônicos. O esquema de corrupção aconteceu entre 2005 e 2021 e roubou quase 2 milhões dos cofres públicos. A reabertura do caso se deu porque existem indícios de que a investigação anterior estava de muito boa vontade com o Carlos Bolsonaro e deixou para lá diligências consideradas essenciais, como, por exemplo, visitas frequentes a um cofre de um banco e compra suspeita de um apartamento pelo filho do ladrão de joias. Também será investigado o pagamento de um plano de saúde, que na verdade ele só pagou uma vez da própria conta bancária. O restante ninguém sabe como foi e isso aconteceu durante 9 anos. Aí está. Durante 9 anos, aliás, eu vi uma matemática interessante de um deputado, Dimas, se não me falha a memória, e ele fez uma soma entre a família, pai e filhos, dá quase 100 anos de mandato, somando cada um deles. O Eduardo Bolsonaro também já dançou na PF, já foi afastado, tem que devolver o distintivo, tem que devolver a arma, enfim, a casa caiu, a casa agora do Carluxo, e como falou o nosso interlocutor, o Rio de Janeiro continua lindo, mas a polícia é cretina. Felizmente, agora o Ministério Público vai tomar pé de novo da situação e esperemos que ele seja também processado, julgado e condenado, assim como seu irmão Carlos o será. Não tem volta, ele vai ser condenado no STF, pronto, ponto. Simples assim. Vamos então agora ao esquema da famosa reunião do Flávio Rachadinha e as suas anotações, e o Rodrigo vai nos explicar isso, o pessoal do ICL vai nos dar essas explicações. Então vamos assistir com muita atenção. Vamos lá. Anotou, durante a reunião no PL, o quadro nos estados, pelo Brasil. E aí, algumas coisas chamam a atenção. Então ele vai estado por estado, o que pode ser feito e tal, os candidatos, governador, Senado. Olha o que ele anotou em relação a São Paulo. É esse de baixo aí, Chico. Felício Ramute. Tem um cifrão do lado. Dinheiro, grana. Que é o atual vice do Tarcísio. É o atual vice que está sendo investigado sob suspeita de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro no Panamá e em outro paraíso fiscal. Pelo menos 8 milhões. Mas daí era legal colocar de novo na tela a anotação. Isso aqui, para quem não entendeu, acho que é bom explicar. A anotação de próprio punho do Flávio Bolsonaro. Então você imagina, ele está na reunião aqui na mesa, conversando com o Rogério Marinho, com o Valdemar, do PL, e está anotando. Então ele anota ali, Felício Ramute, cifrão, dinheiro, grana. André do Prado, pode ser vice? Ele põe André do Prado, vice, ponto de interrogação. Por quê? O André do Prado, para quem não é de São Paulo, é o presidente da Assembleia Legislativa e está sendo cotado para ser o vice do Tarcísio. Então, é o Flávio querendo dizer, eu vou indicar o vice para o Tarcísio. Eu vou botar esse André do Prado para ser o vice, possivelmente. Tem muitas anotações interessantes nessa papelada que foi achada. Tem uma segunda, né, pelo menos. Tem várias, mas Minas Gerais é a próxima, acho que a nossa equipe ia mostrar aí. Exatamente, é essa que está aqui. Eu falei, só citei o Panamá de paraíso fiscal, Andorra também. Isso. A grana em Andorra, desse Felício Ramute. Mas vai para Minas aí, Gabi, vamos ver o que tem lá. Anotações de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Pessoal, se puder botar aí na tela, é esse papel. Tem uma frase ali curiosa, né? Tem. Essas anotações de Minas. Me puxa para baixo. Olha. Com o Matheus Simões ali. Porque ele anota assim, possíveis candidatos a governador. Flávio Bosco, PL. Aí ele põe assim, conversar com o Nicolas.
Tem que falar com o Quem manda em Minas para ele é o Nicolas, e quem manda no Nicolas é a Igreja da Lagoinha, com aqueles pastores, inclusive com o ex-pastor, o Fabiano Zettel, que é o grande capo do escândalo do Banco Master. Financiador das campanhas. Financiador das campanhas do Tarcísio e do Bolsonaro. Mas ainda ficando ali com Minas Gerais, então possível candidato a governador é Flávio Bosco. Outro nome, Matheus Simões, que é o atual vice. E aí anotou o Flávio. Esse me puxa para baixo. Imagina como é que ficou o Matheus Simões vendo essa anotação hoje aí, hein? Matheus Simões, me puxa para baixo. Deixa ali na tela mais um pouquinho, ó. Se for candidato. E aí ele anota do lado, ó. Cleitinho e Pacheco também são. São o quê? Candidatos a governador em Minas. Então o Flávio está desenhando o cenário e está dizendo com todas as letras que o Matheus Simões não dá, porque puxa para baixo, se ele tiver que apoiar o Matheus Simões, puxa para baixo a candidatura dele em Minas, que é um estado importantíssimo, Gabi. Tem várias, viu? Tem anotação do Brasil inteiro aí. Não, e tem uns ataques ali, ele fala de uma mulher repolho. Tem uma mulher repolho? Que ele não é alguém muito forte dentro do PL. Dentro do esquema da extrema-direita. Mas não está identificada a mulher repolho. Não está identificada. Eu queria saber quem é a mulher repolho. Mulher repolho, por favor, gente. Flávio, explica pra gente. Gabi, tem também uma anotação em Alagoas. Em Alagoas, ele põe o nome do Arthur Lira. Não sei se nós vamos ter Alagoas aqui, porque é que eu fui lendo aqui, mas eu descrevo para vocês. Lá está escrito Arthur Lira, entre parênteses, JB. O que quer dizer isso? Arthur Lira é um assunto do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele deixa muito claro que o Arthur Lira está na mão do Bolsonaro. Está na mão do Jair. Então, o Arthur Lira pode ser candidato ao Senado? Fala com o JB, que é o Jair Bolsonaro na cadeia. Né? Então, são muitos indícios interessantes. Ele convoca essa reunião para dar uma acalmada nessas brigas, mas acaba trazendo à tona outros dados interessantes para a gente observar, né, Gabi? É isso. Então, se era para arrefecer a treta ali na extrema-direita, tem umas anotações que acabam até levantando, de certa maneira. Esse cifrão no vice do Tarcísio é muito interessante, né? Porque na hora que o cara está assim, no alvo total desse escândalo fora do país, pegaram ele nessa super lavanderia de Andorra e do Panamá. Ele é um ex-prefeito de São José dos Campos, daqueles que exaltam a família, Deus, e somos puros, o PT que é ladrão, daquela turma bem estridente. E lá o próprio Flávio Bolsonaro vai e faz um cifrão ao lado, como dizer, o problema aqui é grana. Acho que fica essa marca pro Ramute. Total. Cifrão. O Ramute, você é o cifrão. A mulher repolho, Chico, é do Mato Grosso do Sul. Tem listados alguns candidatos ao Senado, Reinaldo Azambuja, Capitão Contar, e aí vem assim, mulher repolho pediu 5 mil. 5 milhões. Pediu 5 milhões. Acho que ele ficou até com vergonha de escrever o nome, porque pediu 5 milhões. Aí está. E é esta gente que fala em Deus, pátria e família. A Sâmia trouxe uma revelação, que talvez eu faça conteúdo, sobre o carnaval em São Paulo e sobre desvios do seu Ricardo Nunes. Então, nós estamos enfrentando a mentira na maior cara de pau deles. E nós não podemos ficar desatentos a essas mentiras que viram verdade. Nós dizermos a verdade leva tempo. Eu já estou com 13 minutos de gravação, talvez eu chegue a 15, a 20, e isso que eu tenho tentado resumir. Então é importante a sua participação, é importante o seu certinho, é importante o seu comentário, é importante o seu engajamento, é importante o seu compartilhamento. Então, minha gente, como eu tenho dito e vou reiterar, não está de barbada. O Lula tem todas as chances de ser reeleito e, se Deus quiser, num primeiro turno. Mas nós não podemos esquecer que eles ganham na marra, mentindo, enganando, ludibriando. É isso que eles fazem. Então, o recado de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E eu vou fechar sempre dizendo que aqui é a Voz Libertadora, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, deixando a nossa logo rebentando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo que este é o nosso grande desafio neste ano eleitoral. Não podemos deixar a mentira vencer. Vamos fazer com que a verdade vença. Este é o nosso propósito. Incuta isso na sua cabeça, porque eu já estou
convencido e convertido de que esse trabalho tem que ser continuado diuturnamente, 24 horas se for o caso, mas nós não podemos deixar que eles voltem ao poder. E só para concluir, nunca esqueçam o período que nós passamos de treva. O que foi que aconteceu com o país e como está o país agora quando o Lula voltou. Simples assim. Então, um beijo no teu coração e, de novo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. Fui!